Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez quero externar minha grande gratidão ao nosso Deus, nosso bondoso Deus, e também louvar a Deus pelo nosso pastor-presidente, pastor Ailton Zé Alves, como também a Rede Brasil de Comunicação. Esse meio de comunicação Deus tem usado para abençoar vidas, para resgatar vidas. Queridos, quero convidar-lhes a abrir a Bíblia Sagrada, este livro santo, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13, que nos diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, eu sei que quando nós abrimos a palavra do Senhor, este livro santo, nós encontramos respostas e experiências de homens e mulheres de Deus que viveram situações difíceis na vida, mas puderam contar vitória, puderam demonstrar que vale a pena manter a nossa confiança em Deus, a nossa firmeza no Senhor. Paulo, um dos grandes homens que a Bíblia Sagrada faz questão de registrar, não somente a sua história, mas também a sua postura mediante a sua vida, aquilo que ele estava acostumado a viver. Um homem que foi instruído, um homem que conhecia a lei de Deus, mas que Cristo o alcançou através do Evangelho e transformou num grande propagador da palavra de Deus. E é interessante que quando Paulo escreve esta carta aos Filipenses, a carta em prisão, é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo revela uma grande alegria em ser de Cristo, em pertencer ao reino de Cristo. Ele revela o quão é importante viver em Cristo e saber o quanto Cristo é importante para a sua vida. E Paulo, ele vai externar, vai expor, saber transitar em diversas situações. Ele vai mostrar justamente que sabe estar, tanto abatido como também terem abundância, fartura e também escassez. Então Paulo ele vai nos ensinar que todo ser humano é capaz, sim, de saber transitar em todas as situações que a vida, ela muitas vezes nos propõe, nos mostra. E Paulo, ele não foge desta realidade. Ele não é um cristão frustrado, não é um homem frustrado. Ao contrário, ele revela uma grande alegria pela vida que Deus lhe deu. E também revela uma grande alegria em poder servir a Deus. Então, Paulo revela aqui nesses 2 versículos, em que nós lemos neste dia, que Paulo ele sabe transitar. Ele sabe estar em situações adversas, mas também sabe estar em situações favoráveis. Paulo entende isso. Ele procura expor para aqueles que ele escreve a carta, para aqueles a quem ele quer demonstrar o valer a pena estar firmado em Cristo, que na realidade deve-se saber transitar sim. O ser humano, ele é passível de viver situações agradáveis, favoráveis, animadoras, mas também está passivo a viver momentos desafiadores, que envolvem o seu lado emocional, o seu lado espiritual, e o faz tentar compreender como transitar, como ir de um lado para o outro e saber conviver em qualquer situação. É isso que Paulo vai nos mostrar nesses 2 versículos que nós temos, nesse texto que nós lemos aqui. A importância de saber transitar. Aí quando eu olho para esse texto, eu vejo que na nossa geração, há uma geração de pessoas frustradas, desanimadas, angustiadas, porque não sabem conviver ou estar nas situações que a vida propõe. Alguns não querem compreender, outros até tentam, mas não conseguem. E Paulo também nos revela, queridos, que ele entende como é viver em situações adversas e ver soluções. É muito importante para o ser humano quando ele consegue parar para ver as soluções. Alguns ficam travados nas dificuldades, ficam parados, estagnados. Há outros que vão pensar, que vão refletir, que vão buscar ajuda, que vão buscar ajuda em livros de autoajuda. Mas o melhor livro para nos ajudar é a Bíblia Sagrada.
É o livro que Deus fez questão de deixar escrito para o nosso ensinamento, para a nossa compreensão. Então, Paulo, além de saber transitar, ele também sabe como compreender as situações e como encontrar soluções. Paulo é um expert nisso. Ele vai demonstrar uma habilidade muito grande quando ele vai procurar soluções. Porque imagine você viver uma situação diversa em que às vezes não tem alguém para ajudar e ter que ter habilidade para sair dessa situação ou não sair frustrado ou não sair derrotado. Então, Paulo ele vai mostrar justamente isso. Ele sabe desta realidade. Existe na nossa vida, sim, momentos em que as coisas são favoráveis, mas existe momento em que as coisas elas são desfavoráveis, elas são desafiadoras. E nós temos essa capacidade dada por Deus de entender, de compreender o momento que nós vivemos, o momento sendo bom ou ruim e qual solução devemos encontrar para poder sermos vitoriosos. Por isso que eu entendo que aqui, nessa reflexão que nós estamos falando nesta manhã, vai nos mostrar que a nossa fé em Cristo é muito importante. Que a nossa firmeza em Cristo, ela é uma condição para vencermos, para sermos vencedores, para sairmos vitoriosos. Por isso que é muito importante nós estarmos em Cristo sempre. Mas Paulo, além de compreender e saber transitar nas situações, Paulo também, ele vai demonstrar que conhece justamente a condição favorável e a solução, mas ele também tem uma coisa interessante que ele sabe aqui, é que ele está firmado em Cristo, e isto é importante para ele. Talvez, querido, você possa estar vivendo uma situação muito difícil na sua vida. E quem sabe você não consegue transitar dos momentos bons para os ruins. Talvez você não consiga entender como ver uma solução, como ver uma solução favorável para a sua vida. Mas escuta uma coisa, nós temos um Deus que está pronto a nos ajudar. Por isso que Paulo ele vai revelar essa firmeza dele em Cristo. E ele vai dizer no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo revela a importância de conhecer a Cristo, de ter comunhão com Cristo. Ele revela a importância de conhecer o que a palavra de Deus fala acerca de Cristo, porque é através desse livro que compreendemos o poder que Cristo tem, até onde Cristo pode agir. É através desse livro que nós compreendemos a importância de Cristo na história da humanidade e como ele intervém na história do ser humano. Paulo vai conhecendo tanto a Cristo, vai tendo tanto prazer em Cristo, que Paulo expõe no capítulo 2 de Efésios sobre a importância da graça salvadora, do favor imerecido de Deus para o ser humano para tirá-lo de uma situação e colocá-lo em outra situação. Paulo vai falar isso no capítulo 2 de Efésios, o quanto Deus é misericordioso para fazer isto e o quanto Deus vai agir de forma graciosa para resgatar o ser humano. Mas Paulo também no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele vai revelar de uma forma muito interessante a importância desta graça como um poder de Deus para intervir na vida do ser humano. Paulo diz que em determinada situação ele ora 3 vezes a Deus. 3 vezes ele ora a Deus, para que Deus o ajude numa situação muito difícil para ele. Mas a resposta que Deus dá para Paulo é que a graça de Deus bastava na vida de Paulo. E isso fez com que Paulo sentisse bem. Ele não toma essa palavra de Deus como uma coisa ruim, ao contrário, toma como uma coisa muito boa. Ora, se a graça de Deus basta na minha vida, então agora sim, Paulo vai dizer, agora que eu vou sofrer mais por causa de Cristo, agora que eu vou ter mais prazer nas injúrias, perseguições, e ele vai dizer que quando pensa que está fraco, está forte. Então veja a importância de alguém que está firme em Cristo. Porque quando se está firme em Cristo, compreende que Deus vai ajudar o necessitado. O Salmo 113 e o verso 9. Deus ajuda o necessitado, aquele que precisa. E Deus também, ele dá força e vigor àquele que não tem. Isaías capítulo 40 fala sobre isso. Da importância de estar firmado em Cristo, é por causa disso. É porque há situações que nós não temos força necessária para sairmos de dificuldades. Mas em Cristo, eu louvo a Deus por isso. A nossa firmeza, ela é honrada por Ele. A nossa firmeza nos assegura sermos vencedores. Se você está vivendo uma situação bem adversa na sua vida, e está sentindo-se o mais fracassado dos homens, o pior dos homens,
o mais miserável dos homens. Eu lhe convido neste dia a você manter firme a sua fé em Cristo, porque você vai saber viver em situações, sejam boas ou ruins. Você vai saber ou vai compreender a situação, a dificuldade, o grau da situação adversa, e também vai poder ver solução para poder sair de situações contrárias. Da mesma forma, firmado em Cristo, você vai poder entender e ver uma mão graciosa estendida para a sua vida, estendida para a sua família, para poder ajudar e salvar. E essa mesma mão graciosa que é poderosa, ela vai lhe ajudar, vai fortalecer a sua fé, vai lhe dar vigor para que você possa enfrentar qualquer tipo de situação. Querido, talvez você não tenha compreendido muita coisa ainda da vida, porque a vida muitas vezes, ela se torna até difícil de compreender. Mas tem uma coisa, quando estamos firmados em Cristo, isso é a nossa grande alegria. Nós compreendemos a boa vontade dele para a nossa vida. Paulo diz em Romanos capítulo 12, que ela é boa, agradável e perfeita. E podemos sim, podemos aprender com as situações adversas sim. E podemos ajudar outros quando enfrentarem as mesmas situações. Paulo diz que é Deus que nos consola e nos dá a condição de consolarmos outros, de ajudarmos a outros. Você é alguém que Deus quer alcançar. Você é alguém alcançável por Deus. E Deus se torna alcançável por você também. Só resta você colocar no seu coração, tomar uma decisão, uma atitude e dizer que você quer firmar a sua fé em Cristo. E digo-lhe com toda a convicção, você não vai se arrepender. Ao contrário, você vai poder sorrir, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Na verdade, você precisa aprender a manter firme a sua fé em Cristo. Esta é uma condição para todo aquele que quer vencer. Olha, eu quero orar pela tua vida hoje, mas eu quero que você também ore. Eu quero que você apresente a Deus, apresente suas fraquezas, porque Deus lhe conhece. Não há nada em você que seja um mistério para Deus. Eu quero que você apresente a sua família para Deus, confiando que a sua oração haverá uma resposta da parte de Deus. Ore comigo nesta hora, mas ore com fé, ore com convicção, porque Deus ele vai lhe ajudar. Deus já está lhe ajudando. Agora resta a você também se ajudar. Pai, aqui estamos nós, para louvar e bendizer o teu santo nome, para te exaltar porque tu és maravilhoso, porque não há ninguém semelhante a ti, Pai. Senhor, há uma realidade muitas vezes dura na vida de alguns seres humanos, em que eles se veem, Pai, incapacitados de fazer qualquer coisa. Mas quando eu falo a tua palavra e quando me apresento a ti, é porque eu sei do teu poder, eu sei da importância que tem a tua palavra e do alcance que tem a tua poderosa mão, Pai. Senhor, vidas nesta hora estão vindo esta mensagem e talvez alguns estejam em situação muito difícil, Pai, que não conseguem enxergar mais solução de jeito nenhum, mas agora em nome de Jesus, eu quero, Pai, pedir a Ti em nome de Jesus, que estenda as mãos para aqueles que escutam e veem esta mensagem nesta hora, para que eles possam sair desta situação e possam glorificar o Teu santo nome e testificar da Tua grandeza, Senhor, testificar do Teu poder, testificar do Teu amor, testificar, Senhor, da Tua ação benéfica em prol do ser humano. Eu sei que estás alcançando vidas nesta hora, eu sei que estás alcançando corações nesta hora, Pai. Eu sei que estás agindo para levantar vidas nesta hora. Senhor, eu coloco essas vidas nas Tuas mãos, porque eu sei que Tu és Deus e não há outro semelhante a Ti. Não há outro que faça coisas tremendas como Tu fazes, Senhor. Pai, ajuda-os. Eu te peço nesta hora, Senhor, como alguém que foi alcançado pelo Teu poder salvador, alguém que foi alcançado pelo Teu poder resgatador, alguém que entende, Deus, e vê a Tua mão estendida com poder. Pai, eu falo nesta hora e te peço em nome de Jesus, que dê vitória àqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, Pai. Ajuda-os para que eles falem da Tua grandeza, Pai, e vejam que Tu és o mesmo Deus, não mudaste, tem o mesmo poder e o mesmo amor pelo ser humano. Pai,
eu te glorifico por essas vidas vitoriosas através de Cristo, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso Deus por esse momento tão especial. Também louvar mais uma vez a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pelo trabalho que ele realiza aqui no estado de Pernambuco, como presidente dessa igreja. Também de Brasil, Deus abençoe a todos, Deus ajude a todos. Em nome de Jesus. Amém.